Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Então, hoje a gente vai fazer mais uma atividade proposta lá no grupo de estudos. Eu queria agradecer a professora Camila Fior, que aceitou conversar com a gente hoje sobre a teoria do Vicente Tinto. Eu acho que é um tema que interessa a todos nós, e a professora, sem dúvida, vai contribuir bastante com as nossas discussões. Então, eu queria apresentar a professora Camila Alves Fior, ela é docente do Departamento de Psicologia Educacional da Faculdade de Educação da Unicamp, membro do grupo de pesquisa Psicologia e Educação Superior, o PES, possui graduação em Psicologia pela Unesp de Bauru, mestrado em Educação pela Unicamp, na área de ensino, avaliação e formação de professores, e doutorado também pela Faculdade de Educação da Unicamp, com estágio de doutoramento na Universidade do Minho, na área de Psicologia Educacional. Tem experiência na área de Psicologia e Educação, sob o referencial teórico da perspectiva comportamental cognitiva. Atua principalmente nos temas ensino superior, estudante universitário, evasão, busca de ajuda, motivação e engajamento acadêmico. Então, eu vou passar a fala para a professora Camila. Camila, você prefere organizar como? As perguntas ao final da sua fala? Quer que a gente já vai fazendo as perguntas enquanto você fala? De que forma você prefere? Boa noite a todos e todas, né? Obrigado pelo convite, Michele. Estou vendo alguns nomes, prazer revê-los, alguns, prazer em conhecê-los, né? Quem é o primeiro contato. Eu preparei uma apresentação, e você conhece o professor, né, Michele? Quando começa a falar, então eu estou um pouquinho preocupada, né, se eu falar demais e eu perder um pouco o foco da tarefa, da atividade hoje, né? Então, como eu preparei uma apresentação, eu fico sem acesso ao chat. Eu prefiro, se você puder monitorar, podem interromper, tá? Na verdade, assim, eu já formulei várias perguntas e meio que tentei respondê-las, mas eu não vou dar, com certeza, né, de prever todas essas perguntas que estão sendo feitas, tá? Então, eu até prefiro, porque às vezes ela pode fazer mais sentido, essas considerações, né, no momento que emergir, pode estar fazendo, tá? Também estou de acordo com a gravação, né? E, novamente, agradeço a Michele, a essa oportunidade. Eu penso que acho que é mais um encontro de partilha, de trocas, né? A gente tem algumas leituras sobre o Tinto, mas elas sempre partem de um ponto de vista. E eu acho que essa socialização, hoje, essa discussão, ajuda a gente a ampliar a visão para os fenômenos que têm acontecido no ensino superior. Então, pessoal, quem quiser colocar as perguntas no chat, a gente vai passando depois para a Camila. Quem quiser também, ao final, a gente vai abrir um tempo para a gente conversar e fazer as perguntas para ela. Camila, muito obrigada. Eu passo o tempo agora para você. Fica à vontade. Se precisar de alguma coisa, é só chamar. E também, pessoal, pode interromper, né, pelo microfone, só o cuidado pelo chat, que quando a gente está apresentando, a gente, pelo menos no Meet, eu ainda não consigo acompanhar, não sei se já tem algum aplicativo que isso possibilita. Até antes de começar, de uma maneira muito breve, se vocês pudessem se apresentar no chat, em termos assim, se trabalha na docência no serviço, só no serviço, se é estudante, só para ter uma noção, né, de quem somos, porque eu acho que isso ajuda bastante, né, a nortear a fala, os exemplos. Então, quem tiver disponível, que eu acho que isso depende também de recursos, né, que às vezes está em um equipamento que não possibilita, né, mas me ajudaria a ter uma noção de quem somos, né? Acho que vocês se reúnem com uma frequência maior, e com a Michele eu recebo os convites, mas infelizmente tem sido essa é a primeira oportunidade, tá? Enquanto vocês se apresentam, eu peço desculpa, porque eu estou com uma equipe grande aqui de crianças em casa, né? Então, se tiver algum ruído,
Fiquem tranquilas, estou vendo o Carlos, eu lembro que ele falava, né, das crianças empíricas, né, então estou com 3 empíricos aqui, fiquem tranquilos, está seguro, né, não se assustem, mas eles estão bem agitadinhos. Então, temos pessoal do serviço, né, de vários lugares, né, do Brasil. Muito bom, muito bom. Ah, que legal, né? Tem um colega aqui que já estuda o tinto, então vamos ver se você concorda com a minha leitura e vamos construir coletivamente um outro olhar para essas questões, né? Então, quando a Michele fez o convite, na verdade, a minha fala tinha centralizado mais na questão da permanência, mas eu achei prudente voltar para o tinto, né? Por alguns motivos. Eu acho que a gente é um dos referenciais mais citados, né? E eu vou trazer até uma estatística que eu fiz recentemente sobre o quanto que o tinto é citado. E pessoalmente, eu vou dizer para vocês, ele é um pesquisador muito acessível, né? Se vocês entrarem em contato, nós temos uma colega de Portugal, doutoranda, mas com uma produção muito intensa no ensino superior, e o Tinto a contatou, né? Olha, li seus trabalhos, gostei bastante, quero discutir, quero partilhar. Então, assim, essa receptividade do autor, né, nos possibilita muitas vezes até repensar algumas críticas que nós mesmos fazemos à teoria. Uma pessoa muito aberta, muito disponível, e eu penso que vale a pena a gente conhecer esses referenciais teóricos, né? Eu vou estar ampliando um pouquinho, além da questão do tinto, mas também vocês me sinalizem, não, professora, essa discussão já está avançando muito, ou assim, já fizemos, vamos focalizar mais no tinto, perfeito? Então, muito obrigada, viu, pessoal, pela apresentação, acho que deu para conhecer um pouco o grupo, né, e socializar, né, até entre a gente, para saber quem somos, né. Eu vou fazer, então, abrir a tela de apresentação, então, nesse momento, eu não consigo mais acompanhar o chat, tá? Então, peço a ajuda dos colegas, me sinalizem se vocês já estiverem vendo, já está tudo em ordem? Sim, Camila, já estamos vendo. Michele, também controla o tempo, tá? Porque agora eu me perco. Tá bom, vai deixar. Então, assim, eu sou docente da Faculdade de Educação e membro do grupo de pesquisa Psicologia e Educação Superior, que a Michele faz parte, a professora Sueli, já li o nome dela, também faz parte como docente, a Thaísa é nossa mestranda, né? Peço desculpa se tiver mais alguém do grupo que não consegui ler o nome de todo mundo, mas que é um grupo que tem, desde a década de 90, do século XX, preocupação com as questões que estão vinculadas ao estudante do ensino superior, né? E nisso a gente se depara com diversos referenciais teóricos e chegamos na teoria de Tinto. Então, a minha fala vai fazer primeiro uma breve contextualização do ensino superior, ela é muito breve mesmo, tá? Vou trazer as proposições de Tinto, vou trazer um pouquinho das críticas às proposições e eu vou contribuir, né, vou trazer alguns caminhos que a gente tem pensado em termos de fatores de risco e áreas de intervenção. E eu fiquei sem saber até para quê, né? Se a gente falaria só da permanência, se a gente fala de uma questão mais ligada ao sucesso acadêmico no geral, e vamos discutir um pouquinho o que é esse sucesso acadêmico, tá? Então, para começar, eu trago, inclusive, esses mapas, porque, para mim, eles são muito significativos, né? Porque não só nos últimos anos a gente tem uma ampliação no acesso ao ensino superior, e isso não só restrito ao Brasil, mas em nível mundial, e os movimentos são um pouquinho diferentes, né? Se a gente está, por exemplo, aqui na América Latina, é um movimento um pouco mais recente, na Europa e nos Estados Unidos ele é um pouco mais antigo, mas o que a gente observa é que essa expansão ocorreu praticamente em todo o mundo. E ela proporcionou questões que a gente já tem discutido bastante, né? Uma ampliação no acesso, uma diferenciação no perfil dos estudantes, em termos
étnicos, em termos de gênero, de nível socioeconômico, de expectativas. Mas um ponto que eu não vejo muito sendo discutido, e nesse texto da Neves, da Helena Sampaio, da Rosana Heringer, eles discutem um pouco a questão também da descentralização, né? Se na década de, mais ou menos, 1970, a grande concentração de estudantes, ela estava no contexto norte-americano e da Europa ocidental, hoje se amplia, né? A gente pega a questão da Ásia, né, com uma expansão muito grande no número de estudantes, né? A gente pega a América Latina também, com um movimento, com um aumento no número de estudantes, e então eu acho que esse também é outro fator significativo, né, que faz a gente pensar em como a gente está construindo um conhecimento para esses novos públicos que acessam o ensino superior, né? Então, não é só uma diferenciação que eu tenho na Europa ou especificamente em Portugal, né? É uma ampliação no Brasil, né, em regiões muito distantes, em regiões que às vezes não tinham universidades e passam a ter, e de que forma que a gente vai dialogar, então, com esses referenciais teóricos, muitas vezes construídos no mundo no norte, né? Se a gente dividir o mundo aí em um hemisfério norte e sul, né? De forma que a gente vai estar dialogando com isso. Então, na minha fala, também tem um pouco essa preocupação, né? De que a gente tem trazido referenciais teóricos europeus, norte-americanos, mas também precisamos construir os nossos referenciais aqui latino-americanos, né? Tanto que quem participa do CLABS, ou já teve alguma oportunidade, né, de participar de algum evento, ou ler os anais, a gente observa, assim, pouca referência a alguns dos autores que a gente trabalha, né? E eles acabam fazendo uma crítica ao fato de a gente estar importando alguns modelos. Então, a gente vai estar discutindo hoje os limites e as possibilidades disso, e se realmente trata-se de uma importação, ou se a gente está conseguindo já construir algo mais próprio da nossa realidade. Bom, eu começo discutindo um tema que ele é bastante polêmico entre a gente, né? Porque quando a gente fala de sucesso, parece que ele remete muito a uma ideologia neoliberal e assim por diante, mas é um termo que a gente tem visto em diversas publicações, né? E eu trago essa foto, essa imagem, até para nos sensibilizar, assim, o que nós estamos pensando hoje em termos de sucesso acadêmico. E mais do que isso, se todos que estamos no ensino superior, com papéis distintos, né, seja no papel de docente, seja no papel de técnico que está no serviço, seja no papel de estudante de graduação ou de pós, nós estamos com o mesmo foco em termos do sucesso, né? Então, aqui para mim, essa imagem, ele conseguiu o que ele queria, né? Esse cachorrinho, belo cachorro, né? Mas isso teve um impacto aí para um ursinho de pelúcia, né? Então, vamos pensar o que a gente está entendendo como sucesso e o que a gente quer, né? Então, eu trago uma referência da Araújo, mas ela não estou restrita só a ela, tá? Inclusive, no final da apresentação, Michele, eu posso encaminhar, e se o pessoal quiser disponibilizar o e-mail, eu encaminho uma lista maior de referências, né? Porque essa questão do sucesso acadêmico, ela tem sido utilizada para diversas questões. Por exemplo, no próprio ranqueamento institucional, que é uma variável hoje muito importante para diversas universidades, pelo fato desse ranqueamento significar aportes financeiros, possibilidade de financiamento e assim por diante, né? E nessa questão do sucesso está muito envolvido variáveis ligadas ao estudante do ensino superior, e especificamente da graduação. Então, você tem universidades que as taxas de finalização de curso são indicadores de sucesso, né? Outros, o tempo de finalização de curso como uma variável importante. E aqui eu acho que vale a pena destacar, tem alguns estudos muito interessantes
na Finlândia, na Alemanha, que tem mostrado que o tempo de finalização do curso ele tem aumentado, né? Que é uma realidade que a gente também observa no Brasil. Se a gente olhar, tem alguns indicadores do INEP muito interessantes, né, que eles mostram que tem um tempo maior para o aluno finalizar o curso. Né? E alguns estudos, por exemplo, na Finlândia, o que eles têm encontrado? Que a maioria, eles têm, diferente do Brasil, por exemplo, ao terminar o secundário, o ensino médio, eles buscam o mercado de trabalho e depois retornam para a universidade. Então, se você pegar a média de idade, ele é um aluno mais velho, né? A média de idade está em 21 anos, mais ou menos, no ingressante. E isso faz com que eles tenham que competir com um mercado de trabalho que acaba reduzindo o tempo para que eles participem das atividades acadêmicas, né? Outras questões que a gente tem feito muito, né, em termos do tempo de finalização do curso, é se realmente as nossas alterações em termos de projeto pedagógico, elas foram capazes de contemplar essa diversidade de públicos que acessam no ensino superior, né? Porque às vezes a gente olha exclusivamente uma grade curricular de um curso e a gente para pensar se realmente é possível cumpri-la num período, por exemplo, de 4 anos, né? Então, nessas variáveis que a gente diz que estão ligadas, ou que a literatura associa ao sucesso acadêmico, um cuidado muito grande de a gente não olhar exclusivamente como se isso fosse responsabilidade do estudante, né? Isso daqui nos possibilita, muitas vezes, fazer um bom diagnóstico institucional, né? Eu coloquei maior ali o desempenho acadêmico, porque ele tem sido prioritariamente a variável que mais se associa em termos das investigações, quando se fala em sucesso acadêmico, né? Mensurado pela nota, pelo CR, ou por alguns outros parâmetros presentes em outras universidades. Mas, assim, aqui eu queria chamar a atenção para a gente ampliar um pouquinho esse olhar, né? Porque restringir só o sucesso, as notas, e aí permanecer no ensino superior, eu penso que ela não está dando conta de ver essa complexidade que é a formação em nível universitário, né? Então, por exemplo, se fala muito hoje de como se dá esse engajamento acadêmico do estudante, e para isso tem uma literatura imensa, que daqui a um pouquinho eu vou falar um pouco mais, né? Mas a gente tem que pensar também como que se dá esse desenvolvimento integral do aluno, né? É só nota que me interessa. Então, o menino finalizou o curso em 5 anos, com bom CR, mas o que isso significou em termos do desenvolvimento integral, que também tem sido uma variável bastante mensurada, né? Já que a gente tem, por exemplo, que frequentar o ensino superior, ele está sendo associado a melhores taxas depois de empregabilidade, melhores taxas de aumento na questão da remuneração, mas também questões ligadas à promoção da saúde, né? Um cuidado maior com a questão da saúde. Tem outros olhares para o sucesso acadêmico que vão direcionar para como se dá essa inserção dos alunos depois no mercado de trabalho, como que ocorre essa aprovação em alguns exames de entidade de classe, né? A gente tem algumas profissões que o diploma em nível superior, ele não é suficiente para que haja uma atuação profissional, a necessidade de aprovação em alguns exames, então, também tem sido associado ao sucesso acadêmico essas taxas de aprovação, né? E aí eu coloco aí como outras nuvens que deveriam estar tão articuladas como essas variáveis quantitativas ou qualitativas, né? Mas que são as questões ligadas à saúde mental, né? Então, como que está a saúde mental desse aluno após 4, 5 anos no ensino superior? Como que estão as questões ligadas ao bem-estar, né? Como que está a satisfação dele com o curso, com a carreira, com a vida, né? Então, aí para a gente pensar nesses modelos, porque às vezes a gente enfatiza tanto questões ligadas à permanência, mas, assim, tem que ampliar um pouco esse olhar para que o desenvolvimento integral desse estudante, tá bem? Bom, hoje a gente vai focar, né, e peço até desculpas pela imagem, mas eu acho que ela representa um pouco
quando os alunos fazem, muitas vezes, os relatos, né, das dificuldades que eles enfrentam, né? Então, eu trouxe aí um aluno com uma malinha, como se ele estivesse indo embora, né? Mas as questões ligadas ao fracasso, à evasão e a possibilidade da gente tentar identificar estudantes que poderiam estar em risco, né, de não finalizar o curso, ou de não estarem bem, ou de não estarem satisfeitos, né? Então, vamos tentar olhar esse referencial teórico de uma maneira um pouco mais ampla. Nós vamos falar do Tinto, né? E eu prefiro essa foto dele, porque às vezes a gente procura no Google uma foto do Tinto e tem um senhor ainda de cabelos negros, e aqui ele já está bem grisalho, que eu acho que é o que mostra bem da teoria dele, né? Então, quando ela começa a ser apresentada na década de 1970, ele era um recém-doutor, né? E agora a gente já tem aí 40, 45 anos depois, um pesquisador consolidado, e mais do que isso, né? O Tinto, ele tem uma trajetória muito ligada aos programas estudantis. Então, se você olhar no ResearchGate do Tinto, você não vai ver uma pessoa tão produtivista como a gente tem em alguns autores norte-americanos, né? Mas você vai ter textos dele mais recentes, com um diálogo bem interessante com os profissionais que estão na ativa, né, atuando, né, nos programas de permanência estudantil, né? Por isso que eu penso que vale a pena a gente dialogar com esse autor, né? Com uma graduação que ele tem na área de humanas, em filosofia e em física, né? E ele faz o doutorado em sociologia. Então, a produção dele, que a gente mais acessa, né, que é o modelo que ele publica em 1975, ela é resultante do estudo de doutorado do Tinto. Tudo bem, pessoal? Posso continuar? Muito rápido? Tá tranquilo, Camila, pode continuar. Bom, na verdade, a pergunta do Tinto era assim: por que os estudantes abandonam o ensino superior? Né? E essa também nos norteia, né? 45 anos depois, nós temos essa pergunta ainda. Né? Bom, quando a gente fala do modelo longitudinal de Tinto, é bom a gente situar alguns fenômenos. Mais para frente, até o texto que eu deixei de base, ele traz as nomenclaturas e eu volto nelas um pouco mais para frente. Mas quando a gente fala de evasão, existe, e ela é muito presente no Brasil, a evasão de curso. Ela pode ser uma evasão de instituição de ensino superior ou uma evasão do sistema de ensino superior. O fato da realidade norte-americana, o ingresso não se dá via curso, mas via instituição, a gente quase não encontra materiais que vão falar de evasão de curso. Quando a literatura norte-americana está falando de evasão, eles estão falando de evasão de instituição. Tá? Então, acho que é bom situar, porque vocês vão observar um movimento que, no pensar esse referencial teórico para o contexto nacional, a gente tem feito alguns ajustes. Tá? Outra questão que acontece é que o tipo de evasão, que ela pode ser voluntária, ou pode ser uma evasão institucional, uma evasão por demissão acadêmica, ou que aqui no Brasil a gente se fala muito no jubilamento, que é quando o aluno ultrapassa o prazo máximo para a integralização do curso, que nas universidades públicas ela tem sido bastante presente. Então, não é dessa evasão também que o Tinto vai falar. O Tinto vai falar de uma evasão de ensino superior voluntária, né? Isso é bom para a gente contextualizar, então, de que lugar que ele está trazendo esses fenômenos. Bom, aqui a Joana Casanova traz, nos ajuda a traduzir o que a gente encontra na literatura internacional, né? Como dropout, que é o abandono efetivo do ensino superior, o stopout, que aqui no Brasil a gente chamaria como trancamento, que é uma pausa, uma interrupção temporária no ciclo de estudos, e aí há uma intenção do estudante retornar, né? Porque ele ainda mantém o vínculo
apesar de que os estudos sobre trancamento, eles são escassos, né? A professora Sueli desenvolveu a tese dela na modalidade de evasão do trancamento, né? Algumas pessoas colocam isso não como uma modalidade de evasão, mas aqui a gente está considerando pelo fato de ele ter uma interrupção parcial, momentânea, né? Mas ela é muito distinta de um abandono total do ensino superior. Então, o que nos chama a atenção quando a gente vai estudar a evasão é, primeiro, nós temos clareza de qual fenômeno nós estamos falando? Né? Ou uma outra forma de evasão que a gente também encontra, que seria a transferência, né? Que é a mudança de curso ou mudança de instituição, que ela é bastante presente nas universidades privadas, né? Que tem uma mobilidade, a gente chamaria mobilidade até maior, que nesse caso, quando eu tenho a transferência e o trancamento, eu não tenho um abandono do sistema de ensino superior. Na transferência, eu tenho um abandono de curso, né? Que pode também ser de instituição. No trancamento, é uma pausa, né? O que nos preocupa bastante é quando eu tenho esse abandono que ele é do sistema de ensino superior. Porque aí eu tenho um conjunto de riscos para esse estudante, impactos depois na sua trajetória profissional, na sua inserção no mercado de trabalho e assim por diante, né? Ao mesmo tempo, o que a gente encontra é que, assim, um corpo teórico que vai considerar a evasão como um fenômeno negativo e ruim, né, do ponto de vista da gestão, né, pelos impactos acadêmicos e administrativos e financeiros também, né, porque de repente eu faço uma previsão de uma turma de 50 alunos e 2, 3 anos depois eu estou com 20 alunos, o que isso significa, né? Mas olhar do ponto de vista do estudante, a gente tem observado que há aspectos ruins e negativos, né? Muitos vivenciam um conjunto de sentimentos muito negativos, frustrações diante de ter que interromper um ciclo de estudo, mas para outros há também aspectos positivos, porque isso significa repensar a sua trajetória e ser capaz de identificar novos caminhos, e além disso, ele também carrega os resultados dessa experiência. Então, ele passou 2, 3 anos no ensino superior, ele desenvolveu um conjunto de habilidades, ele aprendeu muitas coisas, que isso ele carrega. Existe realmente o impacto financeiro. Tá? Uma questão que tem se destacado, principalmente os estudos portugueses, e eu acho que a gente precisava enfatizar um pouco mais os estudos nacionais, é que eles também têm observado que o aluno toma a decisão de evadir, e a gente vai um pouco mais para frente discutir que isso não é um processo impulsivo, principalmente depois que ele já tem um plano B, vamos assim dizer. Né? Enquanto ele não tem um plano B, ele ainda está permanecendo. Né? Então, alguns estudos da Joana Casanova, da Alexandra Araújo, eles têm identificado isso, que ao tomar a decisão, o aluno já construiu uma outra trajetória, né? Mas elas estão falando isso de uma realidade de Portugal. Eu acho que a gente precisava entender melhor quais as variáveis que estão associadas ao abandono, à evasão do estudante de ensino superior no Brasil, para depois fazer algum tipo de generalização, né? Que, por exemplo, quando você tem questões ligadas aos aspectos financeiros, variáveis vinculadas às questões de saúde, como o que nós estamos enfrentando agora, eu tenho dúvidas em trazer essas generalizações. Bom, aqui então a gente tem que pensar se a evasão é do sistema, da instituição ou do curso, voluntária ou via instituição, definitiva ou temporária, se ela acontece nas séries iniciais, intermediárias ou finais, e tem uma literatura muito bonita sobre isso. Hoje a gente vai enfatizar mais a evasão que acontece no início do curso, mas a gente vê movimentos muito diferentes quando essa evasão é no meio do curso ou no final do curso, né, com motivos também distintos. E se ela é um abandono
ele abandona realmente quando ele vai embora, né? O cancelamento, ele pelo menos sinaliza a instituição que ele está rompendo aquele vínculo, né? Ou transferência interna, transferência externa, trancamento e assim por diante. Bom, da onde vem o modelo de Tinto? Então, decorre da tese de doutorado dele, numa síntese de várias pesquisas empíricas sobre evasão, e ele fala, gente, do lugar social de um sociólogo. Então, por exemplo, ele vai se remeter à teoria de Durkheim sobre suicídio, né? E vai fazer paralelos, né? Como se fosse um suicídio institucional, né? Comparando, então, ao suicídio que ocorre em um contexto social, dizendo que a evasão é como se fosse um suicídio institucional. Também não nega a questão do campo da economia, né, em que o aluno vai ponderar, né, os riscos, os ganhos, as perdas dele evadir. E outra referência diz respeito aos ritos de passagem, que o Tinto também se embasa. E esse é um dos pontos mais críticos da teoria dele, né? Porque, segundo o Tinto, em 1975, pensando nos estudantes de ensino superior norte-americanos, eles vão dizer o seguinte, que há primeiro, quando o aluno ingressa no ensino superior, uma separação dele dos contextos sociais, dos vínculos de amizade, das questões acadêmicas, e ele vai discriminando várias separações que o aluno vivencia, né? Então, parece que há um rompimento com uma história anterior, uma história educativa, e inclusive ele vai falar dessa separação até do ambiente familiar. Traz depois que inicia-se um processo de transição, em que o aluno vai se ajustando às normas e valores da instituição, e até ter um processo de integração, em que o aluno, na concepção de Tinto, de 75, tá, se integra, se molda, né? Eu tinha pensado até em trazer uma figura aqui como se fosse um quebra-cabeça, que se encaixa na instituição. Bom, se a gente pensar em 1975, numa realidade norte-americana, talvez isso fizesse sentido, né? Porque você tem muitas universidades em que ofertam residências universitárias, até tem estudos brilhantes sobre o impacto das residências universitárias, né? Você tem realmente, com isso, um deslocamento da família, né? Ele vai passar a viver numa outra comunidade, dentro do campus, né? E, na época, a gente falava-se muito na questão da integração, né? Se a gente fizer uma referência aos alunos com necessidades especiais, a gente vai encontrar esse movimento, né? Em que primeiro se fala de uma integração, em que esses estudantes se moldam, se ajustam para se adaptar a um sistema, e hoje a gente trabalha muito mais com a perspectiva da inclusão, né? Então, nesse já aparecem vários pontos de crítica à teoria de Tinto. Por exemplo, evidências são bem claras que para estudantes dos grupos minoritários não há uma separação do contexto familiar ou do grupo inicial deles, o grupo de origem, né? Pelo contrário, o que os mantém na universidade é esse vínculo que eles continuam mantendo. Se a gente faz uma referência ao Brasil, a diversas instituições em que o estudante se desloca diariamente, ele continua convivendo com a família, ele permanece na universidade das 7 às 11 da noite, não há uma ruptura total com os vínculos. E, pelo contrário, né, muitas vezes há o fortalecimento. A outra questão que a gente pensa muito é se eu falaria integração hoje em dia, né?
porque, apesar de ser um processo muito mais lento, a gente também percebe que as universidades têm se ajustado para receber novos públicos. Não nego que os ajustes dos estudantes são muito maiores, né? Mas, se a gente pegar no contexto europeu, a reforma de Bolonha, ela teve essa finalidade. Se a gente pegar várias instituições nacionais, elas têm se ajustado, né? O próprio contexto que a gente vive hoje, a gente observa, assim, movimento, né, com pandemia, com a transição e mudança para o ensino remoto em algumas instituições de ensino superior, né, que houve também transformações da universidade, né? Então, aqui nós não podemos dizer que esses movimentos são iguais, mas também olhar e dizer que a instituição continua igual é uma questão que eu coloco aqui para o grupo, tá? Bom, ele se ampara muito em Spade, que foi um dos primeiros autores a propor um modelo sobre evasão. Eu deixo aqui, posso até mandar a apresentação para vocês, mas eu vou me detalhar mais ao modelo do Tinto, tá? Porque eu acabo ficando até preocupado um pouco com o horário. Esse é o modelo de 75, que talvez muitos de nós conhecemos, né? Em que ele vai falar o quê? Que o estudante entra no ensino superior com background familiar, acadêmico, né? Com atributos individuais e com as experiências de escolarização anteriores que vão impactar todo o seu processo de transição e decisão pela permanência ou não no ensino superior. Aqui, eu acho que a setinha não ficou bem colocada, porque quando a gente volta, e a gente tem encontrado várias evidências que uma das variáveis mais preditoras do rendimento do estudante no ensino superior é a nota anterior de ingresso dele, né? E eu trago esse resultado porque eu não me conformo, né? Como a gente parar para pensar o que nós estamos fazendo no ensino superior. Se eu consigo já, com a nota de ingresso dele, prever qual que vai ser a trajetória acadêmica. Então, eu acho que isso tem falado bastante, né, das nossas políticas, dos nossos projetos pedagógicos e assim por diante, tá? Então, bom, o estudante entra com esses atributos e, mais do que isso, ele tem compromissos com a instituição e compromissos com as metas que ele estabeleceu para se graduar. Esses compromissos influenciam, olha só como era em 75, notas e o desenvolvimento intelectual, interação com os pares e interação com os professores. Isso levando o estudante a estar mais integrado, né, ajustado academicamente ou socialmente. E esse ajuste leva a quê? A ele reconstruir os compromissos com a formação, reconstruir os compromissos com a instituição e, assim, decidir permanecer ou evadir, né? Então, o que ele tem de interessante nesse modelo? Variáveis externas e variáveis anteriores ao ingresso, né? Que se modificam dependendo da natureza das experiências com as quais o estudante se depara. E isso, então, levando a transformações no próprio aluno que impactam a sua decisão. É por isso que, na década de 90 do século XX, a gente estudava muito uma diferenciação entre modelos de impacto e modelos desenvolvimentistas. Se a gente pegar aquele livro do Pasquale Terenzini, How College Affects Students, o volume 1, o primeiro capítulo, o 1 e o 2 ele traz, o primeiro capítulo ele vai falar desses modelos de impacto e modelos desenvolvimentistas. Nos modelos de impacto, eles não vão negar o peso e a força e a influência dos contextos na modificação dos estudantes na sua decisão de permanecer. Hoje, a gente nem fala muito mais dessa diferenciação de modelos de impacto e desenvolvimentista, porque parece que há um consenso, né, em que o desenvolvimento ocorre numa perspectiva interacionista, e eles têm utilizado muito mais essa ideia mesmo interacionista, esse termo, né?
Então, o estudante entra com atributos, se depara com uma instituição que também tem características, nesse relacionamento vão emergir novas instituições e novos estudantes e decisões de permanecer ou evadir, né? Bom, o que aconteceu com esse modelo? Muitas transformações, né? É um modelo muito utilizado, mas que também foi passível de críticas. Então, por exemplo, será que é só o desempenho acadêmico que eu tenho num contexto, né, no sistema acadêmico de uma instituição? E aí, então, em 87 e depois em 93, o Tinto já traz. Bom, então não é só isso. Eu tenho as questões do desempenho, mas eu também tenho a questão das interações professor-aluno. E no âmbito de um sistema social, eu também tenho as atividades extracurriculares, eu também tenho as interações com os pares, né? A gente olha esse modelo bonito, né? Que numa tese ele fica, nossa, ocupa quase a página inteira, mas quem está diretamente no ensino superior sabe que essas coisas não são tão separadas, né? Em que o impacto que uma atividade extracurricular tem no desempenho dele, o impacto, muitas vezes, que uma atividade de extensão não obrigatória aproxima ele dos professores, ou o quanto que a interação com os pares que acontece fora da sala de aula, que é o que mantém ele no ensino superior, né? Então, assim, essa diferenciação, essa separação entre sistemas acadêmicos, sistema social, ela é muito difícil da gente ver na prática. Nós vamos ver o que o Tinto pensou sobre isso mais para frente, tá? E ele também traz aqui, mais especificamente, a questão de intenções, né, intenções com os graduar-se e com a instituição, mas traz também a influência dos compromissos externos nessas intenções, né? O que nos deixa um pouco mais confortável, porque também está parecendo que é algo que depende exclusivamente de um sujeito que ele entra na universidade e como se ele estivesse isolado do mundo, né? Há muitos compromissos, outras variáveis externas que também influenciam. Mas aí mostra para a gente o quanto que o Tinto também repensou o modelo dele, tá? O que eu mais utilizo é esse de 97, né? Ele acabou ficando como meu favorito, né? Ele traz a questão do background familiar, traz os atributos individuais, traz as experiências anteriores, como impactando direto na persistência. Mas aí ele já vai falar o seguinte, olha, sabe o que eu falei de separação do sistema acadêmico e social? Não é tanto. As coisas não são separadas, gente. Então, eu tenho aí uma dinâmica, e esse trabalho de 97, gente, ele é muito bonito, vale a pena ler, né? Mesmo quem não gostar do Tinto, porque ele vai trazer o seguinte, como que eu posso auxiliar nessa integração acadêmica e social dos estudantes de primeiro ano, que são os commuters, que ele fala, aqueles que viajam diariamente. Então, o que ele vai propor? Ele vai propor que, para esses estudantes, eles sejam matriculados em algumas disciplinas comuns. Porque, não sei se vocês repararam, às vezes acontece um aluno de graduação, ele vai para alguns cursos do ciclo básico e ele não faz disciplina com a mesma turma, tem 5 disciplinas do semestre, são 5 turmas diferentes. E aí o Tinto vai falar, o espaço que ele tem para começar a interagir no sistema social vai ser a partir da sala de aula, mas se cada dia ele tiver que encontrar um grupo de pessoas, vai dificultar muito. Então, eles propuseram que eles fizessem disciplinas comuns, e o que Tinto encontrou? Que essa integração social realmente aconteceu, mas ela parte do sistema acadêmico, né? E os nossos estudos também têm encontrado isso, que o contexto da sala de aula, muitas vezes, para o aluno de primeiro período, ele tem muita importância, porque é o primeiro contato com os professores, é a partir daí que ele constrói relações com colegas, é a partir daí que ele conhece as experiências com a universidade, né? Ao mesmo tempo, a gente precisa
trazer uma visão contemporânea a esses fenômenos, né? Porque hoje a gente sabe que o aluno, antes de ingressar no ensino superior, ele já faz parte do Facebook da turma, já conhece, já faz parte do Instagram, não sei o quê, ou seja, eles se conhecem de outras formas. Então, será que essa relação se mantém da mesma forma, né? E aí o Tinto vai trazer, não nego que esses sistemas influenciam a integração, mas também o que acontece na sala de aula, nos laboratórios, nos estudos, influencia o que ele chama de esforço. Aqui, gente, dá outra live, viu? Controla o tempo, Michele. Outra live por quê? Porque você encontra vários termos sobre o que se considera o esforço, né? Inclusive com o cuidado para a gente não ter uma visão aí que o esforço só depende do estudante e numa visão liberal que ele sozinho, ele dá conta e ele consegue, né, aprender e permanecer. Provavelmente, a visão de Tinto, ela está em Pace, que na década de 70 formula o conceito de esforço. Depois, o Tinto se aproxima com a visão de Astin, de envolvimento. Em 1984, Astin formula o princípio do envolvimento, que ele vai dizer o seguinte, da quantidade de energia física e psicológica que os estudantes disponibilizam na execução, na realização das suas tarefas, né? E depois a gente tem um autor que estudou muito o envolvimento, que foi o Kuhn, e a hora que chega na década, em 2000 mais ou menos, 2005, ele abandona o conceito de envolvimento e constrói a concepção de engajamento, né? Que para o Kuhn, ele vai falar assim, não é em qualquer experiência que o estudante vai se envolver, né? Algumas experiências têm um impacto distinto e, ao mesmo tempo, depende da universidade, depende do contexto institucional, criar condições para que haja o que ele chama de engajamento, né? Também temos uma outra literatura que começa a ser construída sobre engajamento, que vem da Fredericks, estudando o ensino médio, que ela vai falar que o engajamento não mede só a dimensão comportamental, mas mede uma dimensão afetiva e uma dimensão cognitiva. Disso, a gente tem vários estudos, tem até alguns autores que têm trazido uma quarta dimensão, dimensão agêntica. Então, a gente tem alguns estudos ligados à concepção de engajamento, que trazem essa perspectiva. E a gente tem gostado bastante de um olhar da Hela Cahu, que é uma pesquisadora da Austrália, que vai falar o seguinte, perfeito, né? Eu olho para o indivíduo, mas eu não posso olhar engajamento sem olhar para as questões do contexto político, do contexto institucional e do contexto social mais amplo, né? Então, eu não olho isso, muitas vezes eu mensuro o engajamento pelo que o estudante faz, mas se eu descontextualizar de outras variáveis, eu corro o risco, realmente, de ir para um caminho que não é o que a gente acredita, tá? A gente depois aprofunda um pouco mais, mas por que ele é importante? Porque, de repente, você tem um aluno que disponibiliza muita energia nas atividades políticas da universidade, por exemplo, em atléticas, diretórios acadêmicos, e aí isso limita o quanto que ele se envolve com a aprendizagem. Então, o Astin sempre trouxe essa ideia de que esse envolvimento, talvez ele tenha uma quantidade que ela é importante para o aluno aprender. Mas a gente não pode perder de vista um dos primeiros slides que eu trouxe. De repente eu falo, será que o foco é só a aprendizagem ou um desenvolvimento integral, né? O aluno que tem um outro tipo de participação na universidade, às vezes ele tem menos tempo para estudar, mas ele também está desenvolvendo outras habilidades que vão ser tão importantes, né? E daí o Tinto, nesse modelo 97, valoriza a questão da aprendizagem como uma variável preditora da permanência e do impacto que ela tem nas intenções com o graduar-se com a instituição, né? Hoje em dia, quando a gente vai tentar em estudos empíricos,
além das experiências anteriores, uma das variáveis com maior poder preditivo na permanência é o rendimento acadêmico do aluno. Isso nos faz pensar em como trabalhar, em como planejar outras intervenções que rompam com um caráter que parece que já está muito predefinido, né? Então, para a gente pensar. Eu também queria acrescentar desse modelo que quando a gente pega os estudos nacionais que foram feitos pelo nosso grupo de pesquisa na década de 90, a gente encontrou uma outra variável muito bonita, né? Porque se o Tinto fala do compromisso com o graduar-se e com a instituição, a gente encontrou em alunos da Unicamp o compromisso com o curso, com uma variável muito forte que faz com que ele permaneça. E esse estudo, ele se origina de investigações com estudantes que ingressaram em cursos de segunda ou terceira opção, e que a literatura já diz que são estudantes com maior risco de evadir, e que permaneceram. Então, o grupo foi estudar o que fez com que esse aluno permanecesse, né? Se ele tinha um risco de evadir. E aí eles encontram a questão das experiências com as quais os estudantes participam, principalmente as experiências extracurriculares, que desenvolvem um compromisso com o curso. Então, ele vem para um curso que ele não conhecia, né? E que as experiências, o que ocorre aqui no decorrer desse processo, possibilitam que ele desenvolva um compromisso com o curso e permaneça, né? Então, só mostrando os ajustes, né, e as reconstruções de um modelo que ocorreram a partir das investigações com os estudantes brasileiros. Bom, Tinto vai dizer em 99 que estudantes não aprendem, que aprendem são estudantes que permanecem. Instituições que têm sucesso em construir cenários que eduquem todos os seus estudantes e não apenas alguns têm sucesso na graduação, né? Ou seja, Tinto está mostrando nesse modelo que os estudantes entram de maneira diferente, mas que as instituições podem se planejar e planejar intencionalmente ações educativas que façam com que o resultado da aprendizagem, o resultado desse processo, minimize essas desigualdades que acontecem no acesso, né? Que é uma das perspectivas que a gente tem encontrado hoje, né? Que as experiências que são disponibilizadas aos estudantes têm contribuído para a construção de diferenciais nessa formação, né? Bom, até aí eu estava muito satisfeita com o modelo. Lembra que eu falei que, nossa, de 97, se vocês pegarem quase todos os artigos que eu publiquei, eu cito, porque eu adoro esse modelo, né? Até ler várias vezes esse artigo. Eu digo várias vezes, porque praticamente em cada década, né, desde a publicação, eu li e de uma forma, né? Por quê? Porque os autores começaram a falar, gente, o que é envolvimento? O que é engajamento e o que é integração, né? Cada um está falando de um nome e quem está lá na linha de frente, atuando com os estudantes, desenvolvendo políticas, implementando ações, quais as diferenças que eu tenho com esses termos? E esse é um artigo muito bom, que eles vão fazer entrevistas com os próprios autores que propuseram os termos, e também com outros pesquisadores de referência, né? E aí, nesse artigo, o que a gente encontra? Uma grande crítica, né? Isso também na literatura, tá, gente? Não é só nesse artigo. Mas que a proposição que o Tinto faz, ela é teórica. Ela não tem um suporte metodológico. Então, quem já trabalhou com modelagem de equações estruturais, sabe que pensar em como você operacionaliza esse modelo, ele é muito difícil, né? Qual o tamanho deve ser dessa amostra? Né? Qual a quantidade de erros ou covariâncias que vão acontecendo, né? Então, o que a gente tem encontrado? Que os autores testam parcialmente esse modelo, né? Bom, a questão é, o que é integração? Né? Essa era uma pergunta. E aí a gente encontra vários autores, né?
Alguns falando, é a percepção do estudante, e criam alguns instrumentos. Outros, muito baseados em Tchikrin, que é um autor bastante referência, que falava, não, quem integrou é quem se envolve, né? É o que o estudante faz. E no nosso grupo de pesquisa, muitas vezes a gente mediu a integração pelo que o estudante faz. Há críticas a autores que falavam, não, o estudante integrado é aquele estudante que tem boas notas. Aí, como se a nota que fosse algo que é uma avaliação externa, ela realmente conseguisse captar o que o aluno aprendeu, né? Bom, outra coisa, o texto vai discutir, não, envolvimento não é sinônimo de engajamento, tal. Então, só para vocês entenderem que o modelo que foi muito utilizado, mas depois de um tempo as pessoas começaram a pensar, será que a gente conhece os conceitos? Será que a gente sabe do que a gente está falando? Né? Bom, o que o Tinto diz é o seguinte, em 99, integração é um estado, é baseado na percepção do ajustamento do estudante, percepções que refletem valores e normas da instituição. Ele é importante para o aluno do primeiro ano. Existe um compromisso recíproco do indivíduo com a instituição. E essa integração, ele apresenta um conceito novo aí. Fala do senso de pertencimento. Ele se sente parte dessa universidade. Tá? Bom, mais do que isso, nesse texto, o Tinto fala, gente, posso contar uma coisa para vocês? Não falo mais integração já faz uns 10 anos. E você fala, não acredito, né? E a gente tentando identificar o que é integração e tal, ele fala, por quê? Porque é um termo que começou a vir carregado de conotações muito negativas, né? Principalmente com essas políticas inclusivas e assim por diante. Eu não falo mais integração, né? Eu vou falar de um senso de pertencimento, que também não resolve nossos problemas, porque o que é um senso de pertencimento? Né? Bom, aí a gente começa a ter também uma série de críticas à validade do modelo para novos públicos que acessam ao ensino superior. Então, por exemplo, para os estudantes que viajam diariamente, não há esse rompimento, aquilo que eu já trouxe no começo, no começo da apresentação, né? Para estudantes de grupos minoritários, não é dessa forma que acontece, né? Apesar de que as variáveis que estão aí postas são variáveis muito importantes para a gente entender a permanência, né? E o que Tinto faz, então? Aí tem outras críticas também ao fato de que, por exemplo, é um modelo muito sociológico, e a gente não nega o peso e a importância das variáveis psicológicas na decisão do aluno de evadir ou de permanecer, né? E o Tinto, ele foi muito aberto a essas críticas, né? Então, o que ele faz? Já desde 1993, ele fala, eu não estudo mais o abandono, meu foco é na permanência. E o texto que eu disponibilizei para vocês, ele traz uma reflexão interessante em que, às vezes, a gente está utilizando permanência e evasão, né? É muito difícil eu falar de permanência sem falar de evasão, mas e são processos impactados pelas mesmas variáveis, mas o peso delas é muito diferente, né? Então, na verdade, era bom a gente ter um olhar, assim, do que eu estou falando? É de permanência ou de evasão, né? Com a clareza de que não há a mesma força, o mesmo impacto das variáveis. Por exemplo, qual que é o impacto do trabalho na permanência? Então, a gente sabe que o trabalho impacta a permanência e o trabalho impacta a evasão. Mas não significa que, ao impactar de uma forma a permanência, ele vem de maneira contrária, impactando a evasão, né? Não sei se ficou claro isso, mas eu acho que, do que eu tenho encontrado das literaturas mais recentes, atenção a um processo, porque a gente olha tanto para os que saem, e às vezes se perde de olhar quais são as experiências que estão contribuindo para que esse aluno permaneça, né? E aí o Tinto vai falar, eu também tenho que olhar como que essa situação pessoal do estudante está sob a influência da instituição, né?
Então, não é sozinho que ele consegue dar conta de todos esses fenômenos. Tem variáveis aí institucionais com peso muito forte, né? E ele também responde às críticas a um modelo que é exclusivamente sociológico, com uma proposição que ele faz em 2017, em que ele vai trazer o seguinte: das metas até a permanência, tem outras coisas aí, tem outra caixa preta, que tem a ver com as questões da motivação. E essa motivação, ela é impactada pela autoeficácia, e os estudos têm trazido resultados muito interessantes sobre o peso da autoeficácia na decisão do aluno permanecer e a autoeficácia no rendimento acadêmico dele. Então, a autoeficácia elevada, ela associa-se ao maior rendimento acadêmico. Lembrando que a autoeficácia é um conceito dinâmico, tá? Autoeficácia na perspectiva de Bandura, a gente pode detalhar um pouquinho mais. Nós vamos falar também, ou variáveis que impactam a questão do senso de pertencimento, e aí o Tinto faz uns estudos bem interessantes sobre os grupos minoritários, né? De que forma que eles estão construindo esse senso de pertencimento, né? Se você pegar grupos que historicamente estiveram excluídos do ensino superior, será que a recepção, a organização, as interações que ocorrem no contexto universitário são favoráveis para que ele construa um senso de pertencimento? Essa é uma variável que impacta bastante, né, a decisão de evadir ou de permanecer, mas também não determina. Porque às vezes você tem, dependendo da meta que o estudante tinha, ele vai falar: olha, eu não me sinto parte, mas eu quero chegar até o final, tá? E outra variável que ela é muito relevante, e a gente tem encontrado também nas investigações qualitativas, é a percepção que o aluno tem sobre a importância e o papel do currículo dele, né? Então, eu não sei se a minha orientanda Maria está aqui assistindo, mas a gente terminou um trabalho bem recente em que, nesse contexto da pandemia, para estudantes ingressantes que frequentaram uma semana de curso e depois foram para o formato remoto, né? Essa percepção da qualidade da instituição, da qualidade das aulas, contribuindo muito para a motivação deles e para a decisão de permanecer no ensino superior, né? Então, o Tinto, ele não desenha isso de novo, quem desenhou fui eu, tá? Então, desse modelo de 97, incluiria aqui a motivação, entendendo como a autoeficácia, né, a crença dos estudantes na sua capacidade de organizar cursos de ação para atingir determinados objetivos, ao quanto ele se sente pertencente ao ensino superior e ao que ele percebe de importância do currículo dele, né? Então, quem está no serviço, acho que cansa de ouvir que o aluno fala: eu não sei para que eu estou estudando isso, né? Eu não sei qual que é o objetivo dessa disciplina. E claro que isso impacta a motivação dele e é uma variável que influencia na permanência. Bom, então, diante disso, por que a gente encontra muito na literatura o modelo de 75, né? Então, na verdade, a referencial de Tinto, ele é quase um paradigma, né? Braxton já dizia em 99, gente, 25 anos depois que foi produzido, né, que ele é quase um paradigma pela quantidade de citações que tem. Eu fiz uma busca preparando essa apresentação para vocês, e só na Scopus, que é uma base de dados não exclusiva da educação, quando eu coloco Tinto em 1975, tem 6.400 citações. Não é um número pequeno, né? Eu tenho já desde 97 o Braxton, o Sullivan e Johnson, que eles falam assim: sabendo todas essas relações que tinham aí no modelo, todas essas setinhas, né? Vamos testar o que é válido e o que não é válido. E aí eles encontraram que não são todas essas relações que foram validadas
empiricamente para alguns grupos de estudantes, né? Então, o que, que a gente tem percebido? Que leituras que a gente pode fazer da obra de Tinto? Né? Uma referência muito presente, traz uma dinâmica que ela faz sentido, mas que ela precisa ser atualizada para os nossos cenários e para os nossos estudantes, né? Aplicá-la na obra de 75, num contexto hoje de 2020, até Tinto já percebeu que não faz sentido, né? E tentar reproduzir todas essas relações também não é esse o objetivo, tá? Tinto faz uma proposição muito mais teórica do que de natureza empírica, tendo testado todas essas relações. Mas elas não fazem pensar em várias questões, tá? Michele, eu tenho bastante coisa ainda. Como está o tempo? Você prefere parar ou que eu avance? Na segunda parte agora. Voltei aqui só para saber de vocês. Se eu avanço, Oi, se eu paro Camila. para perguntas, o que vocês acham? Oi, professora, tudo bom? Eu sou a Ruth. A Michelle acabou de mandar aqui uma mensagem, eu estou aqui como mediadora, e a Wi-Fi dela caiu. E ela falou que já deu 1 hora da sua fala, e aí a gente, não sei, talvez a gente pode aprofundar algumas coisas que, assim, foi uma belíssima aula, né, que a gente teve até agora. Não sei se o grupo tem alguma coisa para se manifestar, se a gente aprofunda alguns pontos que já foram dados. É claro que eu também estou super curiosa para saber dos próximos slides, mas o que vocês acham? Vocês acham que a gente pode fazer mais 5, 10 minutinhos, talvez, para você fechar uma ideia, e a gente pode ir para as perguntas, só para você fechar a sua ideia? Então, era isso que eu queria saber, se até aqui tem dúvidas, porque daí a gente vai avançar um pouquinho para outros modelos e para como a gente tem conduzido uma maneira de se pensar hoje a permanência, tá? Eu posso dar uma enxugadinha nos slides, fechar isso em 15 minutinhos e a gente abriria para as perguntas. O que vocês acham? Já tem algumas pessoas aqui se manifestando, dizendo que já podem fazer perguntas, então pronto, a gente faz mais 15 minutinhos, né, professora? Ou seja, só quando for isso. 7h30, aí eu lhe dou um toque, que aí o pessoal já pode ir colocando as perguntas aqui no chat, e a gente vai organizando, tá bom? Você lembra aquilo que eu falei? Eu não parei no Tinto, eu fui um pouquinho mais. Então, eu estou aqui falando, olha, aqui era o objetivo, a gente vai um pouco mais ou... Tá bom, eu vou finalizar com algumas discussões mais contemporâneas que a gente tem feito. Tá Ótimo, bom? tá bom. Bom, eu trago aqui o modelo do Cabreira e eu só queria sinalizar para vocês o seguinte, cuidado para a gente também não ter uma aula só de modelos e perder de vista o olhar para o que está acontecendo na nossa instituição. Mas eu queria deixar o Cabreira como uma referência, porque ele é um autor que está estudando muito os grupos minoritários, né? E nesse modelo do Cabreira, aparece a questão financeira, né, como uma variável impactando a questão da permanência, e que ela está ali no Tinto, mas não tão direta. Mas quando a gente olha a realidade de alguns estudantes, de algumas instituições, ela aparece muito forte, tá? Outra questão que ele traz é a questão do encorajamento dos amigos e da família, né? Como uma variável importante e variáveis que estão fora desse sistema que o Tinto colocaria, né? Então, eu deixaria o Cabreira como uma referência para quem quiser fazer alguns estudos sobre grupos minoritários. A gente tem um modelo psicológico do BIM, que ele vai falar não só da autoeficácia, mas ele vai falar também como os processos de estresse e coping têm impactado a questão dessa integração acadêmica e social, né, que são processos que a gente não tem visto serem muito estudados na literatura brasileira, tá?
Em síntese, o que a gente tem hoje e as discussões têm caminhado para que a evasão ela não é um processo impulsivo, né? Ele é um processo gradual de desvinculações do estudante da instituição, e de tomada de decisões por parte desse aluno. E se ele é um processo gradual, ele nos possibilita, então, direcionar o nosso olhar para quais seriam esses indicadores, quais seriam essas variáveis que já me possibilitariam fazer uma intervenção precoce, né? Porque olhar como não um processo impulsivo, não é isso, foi uma nota que eu fui ruim, eu fui lá e decidi e tranquei o curso. Não é isso, né? O que a literatura tem apontado, não. Ele é um longo processo de tomada de decisão, né? Isso nos abre caminhos para conseguir intervir, né? E das variáveis que a gente tem envolvidas hoje, a gente não pode negar variáveis pessoais, sobre as quais a gente pode intervir, mas também há variáveis pessoais em que a gente não consegue estar intervindo, e há variáveis contextuais, né? Mas não são dois polos opostos, estão em íntima interação, né? Como o contexto influencia algumas questões pessoais, e as questões pessoais também possibilitam a construção de um novo contexto. Eu pus esses conjuntos aí de conchas e pedrinhas para mostrar que elas estão num equilíbrio, gente, na areia, tá? Elas não estão num equilíbrio num solo firme, né? Então, o tempo todo, a gente vai ter que levar em consideração essas duas dinâmicas. O que eu tenho de variáveis pessoais hoje? Camila, Oi? o Michel pediu só para te dizer que deu 1 hora, mas só para... Continua falando aí, depois a Ruth vai fazer algumas intervenções, mas só para te situar. Assim. Tenho 9 minutos ainda, né, pro jeito. Bom, das variáveis pessoais, o que eu tenho? Expectativas, crenças de autoeficácia, que não são estáticas, que se modificam. A gente tem encontrado que o aluno entra no ensino superior com crenças elevadas, e ao se deparar com o cotidiano, com o dia a dia, elas vão tendo crenças mais realistas. As questões de gênero, em qualquer curso? Não. Uma coisa é eu ser mulher num curso de humanas, outra coisa é ser mulher num curso de exatas. As questões de idade, tendo um impacto. Quando a gente fala impacto, não é só negativo, impacto positivo. A gente tem encontrado muitas vezes estudantes mais velhos, com maior compromisso com o curso, assim por diante, tá? História de escolarização, né? Quais são as experiências anteriores desse estudante? E aí eu faço algumas ressalvas, porque muitas vezes a gente se embasa numa literatura internacional que ela tem trazido algumas ideias de que os estudantes mais velhos evadem mais, ou têm mais dificuldades, que os estudantes que vêm de grupos mais vulneráveis socioeconomicamente têm mais dificuldades, e nós não podemos generalizar isso para o Brasil, né? Nós temos muito ao contrário mesmo, né? Dependendo das experiências que são disponibilizadas, a gente não observa diferença, né? Mas o fato é que a crítica que eu faço é que alguns estudos trazem essas variáveis de maneira isolada. Então, o que é essa história de escolarização numa universidade que tem essa característica e em outras, né? A preparação anterior ao ingresso, as questões familiares, as questões étnicas, tá? E no contexto, variáveis contextuais, a questão forma de ingresso, se entrou em curso de primeira, segunda ou terceira opção, ele já está no primeiro ano, ele foi chamado em abril, depois de quase 8 semanas de aula. Quais são as políticas de permanência que são estabelecidas e viabilizadas pela instituição? Como que ocorre essa relação professor-aluno? Como que ocorre essa relação com os pares? De que área de conhecimento que eu estou falando? Aqui tem variáveis muito interessantes, né? Qual a quantidade de alunos que eu tenho em sala de aula? Qual a quantidade de disciplinas que ele faz no semestre, né? Qual que é a distância que eles percorrem diariamente para a universidade? Então, a gente está construindo um instrumento
Portugal, Peru e Brasil, e quando eu trago isso, eu falo, eu não posso abrir mão dessa variável. Não, mas por que a distância da universidade? Porque eu não estou na Europa, que passa ônibus de 5 em 5 minutos, e 10 minutos já é longe, né? Tem alunos que levam 2 horas para chegar na universidade, 2 horas para voltar diariamente, são 4 horas. Isso tem um impacto, né, na aprendizagem, na relação que ele estabelece com a instituição. Tem críticas a como esses fatores são avaliados, né? A gente tem feito alguns estudos que eles se baseiam muito na percepção, muitos instrumentos, mas que eles não dão para a gente um resultado capaz de predizer a permanência. Né? E a gente sabe que a gente está num momento de escassez de recursos. Né? Eu vou investir muitas vezes numa grande coleta de dados em que ela não vai me dizer assim, olha, essa variável não ajuda a predizer, então a gente precisa aprimorar, tá? Aqui eu tenho alguns estudos que comprovam essa minha argumentação, deixo para vocês depois, né? Deixo a questão também do porquê o primeiro ano é importante, mas eu acho que eu queria, só para finalizar, lançar um olhar e uma atenção que a gente tem que se debruçar para fatores de risco. Talvez esses fatores de risco nos ajudam a sinalizar os programas interventivos e aí auxiliar na permanência. Então, por exemplo, institucionais, a questão dos docentes pouco disponíveis, a questão de métodos de ensino tradicionais, a falta de feedback dos docentes, a ausência de serviços de apoio, os encargos financeiros, né? E aí nos fazem pensar que as políticas institucionais também devem olhar para essas variáveis, né? A gente focaliza e se debruça para o estudante, muitas vezes querendo que ele se ajuste realmente num contexto que faz 20 anos que está do mesmo jeito e não se modifica, né? Então, também pensar nesse exercício político que a gente faz de diálogo com as instituições, de que algumas coisas precisam ser mudadas. Na área de estudo e aprendizagem, dificuldades de áreas específicas, né? Dificuldades na gestão de tempo com as tarefas de estudo, dificuldades na autorregulação da aprendizagem, dificuldades na apresentação de trabalhos, e aí uma lista de questões que são possíveis de a gente pensar em intervenção, né? E aí eu vou, inspirada aí nas últimas leituras que nós fizemos, né, Sueli? Se é um programa de infusão curricular para trabalhar a autorregulação, vinculado à disciplina, vinculado ao conteúdo, se vão ser programas extras, há uma literatura ampla sobre essas questões. No desenvolvimento de carreira, o que fazer quando ele está num curso que não é de primeira opção, como desenvolver esse projeto de carreira, como pensar em empregabilidade, como pensar na transição para o mercado de trabalho, né? Dificuldades psicossociais, a gente tem recebido muitas demandas ligadas à interação social, né? A ausência, muitas vezes, de rede de suporte social, estudantes com baixa autonomia na gestão da vida pessoal mesmo. Nós temos comportamentos de riscos que às vezes acabam impactando. E nas questões de saúde e bem-estar, né, que nos chamam a atenção nesse contexto de isolamento social, ou dos estudantes que são deslocados da família, como vivenciam essa questão de isolamento, o aumento nos casos de depressão, ansiedade, que quem está no serviço lidando diariamente sabe que tem acontecido, a questão de distância da família, entre outras questões, tá? O que eu chamaria atenção para vocês, né, é que quando a gente vai pensar no sucesso, né, a gente tem trabalhado muito com uma perspectiva que olha a transição para o ensino superior, que ajuda o aluno a construir esse papel de estudante, mas ela não para aí. Tem uma transição no ensino superior, que é como tem essa transformação de conhecimentos e competências, e depois, como que ocorre essa transição do ensino superior, né? Que é pensar nesse papel profissional. E, para isso, o que a gente tem observado? Que os estudos e o desenvolvimento de observatórios de estudos sobre o universitário, eles têm trazido resultados bem interessantes, né? Pelo fato de você conseguir construir um conhecimento específico sobre a sua realidade. O fato e dificuldade é como inserir esses observatórios
dentro de projetos institucionais, e não projetos ligados a gestões específicas, porque às vezes acaba uma mudança de reitoria, e aí esses estudos acabam não tendo continuidade. A gente tem observado que uma ênfase muito grande na identificação precoce de fatores de risco, né? E com o uso de recursos tecnológicos, eu acho que ele é um caminho bastante interessante, mas com os cuidados, né? Com cuidados éticos e cuidados se a gente está conseguindo envolver o estudante nessas reflexões. Porque às vezes a gente tem visto programas maravilhosos, o aluno errou 3 vezes, levanta uma mãozinha e o professor vai lá. Mas, assim, não desenvolvendo uma competência para esse aluno buscar ajuda, né? Ou reconhecer que ele precisa de ajuda. Além também de fatores éticos, né? Então, quantas vezes ele acessa um Moodle, ou quantas vezes ele assiste uma aula, e assim por diante, né? Que eu acho que tem sido uma tendência e que vai fazer com que a gente tenha um olhar cuidadoso, né? Eu chamo a atenção de um programa que está sendo desenvolvido em interação entre Portugal, Alemanha, Sérvia e Grécia. A gente já pediu para trazer no Brasil, o problema é que a pandemia interrompeu um pouco o processo. Mas que ele é um conjunto de instrumentos de autopercepção em que o aluno responderia e a partir da resposta dele, ele já seria encaminhado ou para alguns programas de formação ou diretamente para o serviço, tá? Com uma maneira de identificar mais precocemente alguns estudantes em situação de vulnerabilidade, porque muitas vezes eles chegam já no serviço com uma situação acadêmica muito prejudicada, né, e acaba comprometendo o trabalho. E o que a literatura tem pontuado e eles falam, nossa, professora, você trouxe tantas variáveis, eu vou começar em uma. É bom, mas a literatura tem dito da importância da articulação das ações. E que muitas vezes ações isoladas, não que elas não tenham resultados, mas os resultados são menores do que políticas mais articuladas. Eu acho que vocês têm um know-how muito maior do que o meu para fazer essas discussões, né? Porque às vezes a gente está num trabalho de formiguinha e se eu tivesse uma mudança num processo avaliativo e assim por diante, eu teria grandes transformações. Então, eu acho que é isso que a gente tem encontrado na literatura e esse é uma bandeira, né? Em que não é menosprezar as ações isoladas, mas saber dos limites que elas têm em termos de transformações aí nessa realidade. Bom, acho que agora eu consegui fechar, né? Eu deixo o meu... Ai, travou. Ai, bem no meu e-mail. Meu e-mail, né? Me disponibilizo, Michele, tem um conjunto aqui de referências que eu acho que são importantes e me disponibilizo para organizar isso no material e enviar para os participantes. Obrigada, Camila. Depois, se você puder compartilhar a apresentação também com a gente, para que a gente compartilhe no grupo. Eu não tinha apresentado ainda a Ruth Oliveira, ela é doutoranda na UFRJ, e no doutorado dela ela também tem trabalhado com o Tinto, e ela se disponibilizou a fazer a mediação da atividade, e por conta de uma reunião, né, acho que todo mundo está saindo de uma reunião e entrando em outra, eu não apresentei ela no início, porque ela ainda estava terminando, mas agora ela vai assumir a mediação. Obrigada, Camila, muito boa a sua fala, foi ótima, nossa, aprendi demais, anotei várias ideias, muito obrigada mesmo por participar. Eu que agradeço o convite, estou aqui organizando, vendo as perguntas, espero contribuir. Eu não sei qual que é a expectativa, que a gente responda primeiro no chat, que as pessoas também perguntem. Eu acho que a gente pode aqui seguir uma ordem, né? Se eu não me engano, a gente está com 1, 2, 3, 4 perguntas até agora, né? Mais uma vez, muito prazer, professora, assim, foi uma aula maravilhosa, é muito bom a gente
se aprofundar, né, nos temas que a gente se interessa, e eu acho que aqui todo mundo também deve ter ter aprendido muita coisa, e eu vou logo partir para as perguntas, considerando nosso tempo, para ver se dá tempo da gente cobrir todas, porque são aquelas perguntas que tocam em muitos pontos, né? Então, a primeira pergunta é da Elisângela Cristine. Ela pergunta, a gente pode fazer um bloco com 3 e aí depois faz as outras 2? Ótimo. Ótimo. Então, a pergunta da Elisângela Cristine é assim: alunos de graduação não buscam apoio pedagógico. Como intervir sem invadir seu mundo pessoal? A Juliana Lammers, eu acho que é isso, o sobrenome, se eu falei certo, pergunta assim: estudos mostram que tipo de abordagem ou programa são considerados mais eficazes para aumentar a permanência na perspectiva dos estudantes? E a terceira pergunta do bloco é o André Luiz Kolbe, pergunta: como ajudar o estudante a se engajar / integrar no ensino superior, tanto no âmbito da instituição quanto no seu curso? Bom, ótimas perguntas, né? Elisângela, eu vou dizer para você o seguinte: esse é um desafio. E a sugestão que eu dou para vocês, que é essa questão que a gente fala assim, mas quem precisa de apoio não busca. E às vezes a gente está ofertando uma disciplina. Quando eu trabalhei com as meninas na M064 de autorregulação da aprendizagem, eu aprendi tanto com uma aluna, mas tanto, que eu falava, meu Deus, o que ela está fazendo aqui? Ela está partilhando, ela está com trocas, né? Mas seria interessante, eu sugiro as leituras sobre o referencial da busca de ajuda. Porque, às vezes, a busca de ajuda ela é uma estratégia. Mas aí eu vou falar para vocês. Vocês viram como eu sou? Eu não sou tão velhinha assim, mas eu gosto das antiguidades. Eu acho que a gente está perdendo um pouco essa essência, esse voltar nos clássicos. E na literatura da busca de ajuda, o que a gente encontra? Que ela tem um impacto muito forte na autoestima. Então, isso é explicado realmente por que um aluno que mais precisa, ele não busca ajuda. Então, reconhecer isso já muda a forma da gente intervir, né? Então, às vezes, durante algum tempo eu trabalhei numa universidade privada em que as pessoas faziam um curso de, por entre aspas, nivelamento, porque não é nessa perspectiva que a gente trabalha, é uma perspectiva mais emancipadora, né? E as pessoas falavam, olha, o aluno C e D não procura, só procura o aluno A e B. Bom, o aluno A e B, ele procura, por quê? Porque ele já tem uma crença de autoeficácia, que ele vai conseguir interagir, né? Ele já tem outros repertórios aí, comportamentais e afetivos, que buscar ajuda não os afeta tanto. Mas para um aluno que já está em déficit, reprovando, é difícil ele reconhecer, né? Ele até reconhece, mas isso tem um impacto muito grande para ele. Então, na verdade, essa questão assim, como intervir sem invadir o mundo pessoal, ele é um desafio, mas reconhecer que é o seguinte, ele não vai porque ele não quer, né? Ele não vai porque há outras variáveis aí, isso significa, muitas vezes, reconhecer publicamente que eu preciso de ajuda. E a literatura já traz que os alunos que têm mais dificuldades, isso é mais impactante para eles, né? Pelo histórico que a gente tem de fracasso escolar. Não negando que vão chegar no ensino superior, já tem chegado estudantes, sim, com histórico de fracasso escolar, né? Então, como que ele lida com insucesso e assim por diante? Então, a gente também não pode esquecer dessa literatura, né? Ao mesmo tempo, que nem esse programa que é o Stuart, que é um programa de simples, em que ele faz um diagnóstico, em que ele traz aí orientações, é um caminho relevante. E eu penso que a intervenção via pares também ela é uma possibilidade, que muitas vezes eles se sentem mais à vontade, mais confortáveis de buscar ajuda dos colegas, né, com uma forma de reconhecer que a ajuda, ela é um direito, ela é importante, e não ela vai dizer que eu sou menos, porque eu já estou me sentindo
o pior da turma, né, eu usaria muito o recurso da interação com os pares. Não sei se eu respondi, tá, Elisângela? Então, acho que o final da minha fala, ela traz um pouco essa resposta que a Juliana faz, né? Que tipo de abordagem? Juliana, vocês vão falar, professora, você está trazendo algo que é utópico, eu vou trazer algo que é difícil, quanto mais integrada, né? A gente tem percebido que a gente está centralizado muito num caráter remediativo, né? A gente investe muito em alunos que já estão numa situação de muita vulnerabilidade para reprovação, quase 2, 3 vezes que ele já reprovou uma disciplina, se não for mais vezes, né? Quase para jubilar, né? Então, a gente deveria ter identificações mais precoces e trabalhos mais integrados, né? Não só olhando para o indivíduo, mas se nós temos continuamente, né, isso acho que vocês refletem quase todo dia, turmas ainda que reprovam 50% dos estudantes, a gente tem que parar para pensar, né? Ou teve uma sorte muito grande de cair muitos alunos com dificuldades naquela turma, o que não é real, ou a gente tem que repensar na forma como se estão trabalhando alguns conteúdos, e isso é difícil. Isso é mudar a cultura, isso é mudar a forma como a instituição entende como são construídas, como é construída a relação pedagógica, né? Isso pressupõe mudar a relação professor-aluno, e isso é difícil, né? Então, eu acho que a gente tem um papel imprescindível no serviço, mas enquanto não articular, né, em que a permanência seja uma meta da universidade de todos, a gente vai ter realmente dificuldades. E a outra pergunta, como engajar e integrar no ensino superior, tanto no âmbito da instituição quanto no seu curso, né? Eu até não sei se vai chegar essa questão do remoto, porque a gente está estudando tanto quanto engajar do remoto, tem coisa que eu não sei responder, né? Mas o que a gente tem observado? Que esse engajamento, essa integração, ela não tem acontecido somente pela sala de aula, mas principalmente pelas atividades extra, pela participação nos projetos, pela participação em iniciação científica, que é a oportunidade que o aluno tem de imprimir diferenciais na formação dele, e que talvez faça depois sentido para eles a própria sala de aula. Então, a gente tinha que olhar mais para as atividades extracurriculares, dependendo da concepção de currículo, ou não obrigatórias, como uma forma de trazê-los para a universidade. Se a gente pensar, o aluno ele tem poucos espaços para trazer diferenciais para a formação dele. Ele pode escolher qual turma ele se matricula, mas ele tem que fazer algumas disciplinas. Ele pode escolher eletiva, que eu não sei como está na universidade de vocês, mas elas têm sido mais eletórias, né? Oferece essa e ele tem que fazer, né? Então, são nas atividades extra que a gente tem visto um caminho de engajamento, de participação, de revisão até desse risco dele de evadir. Maravilha, Camila. Excelentes respostas, né? Eu acho que a teoria do tinto, ela pode, como você mesmo disse, né? Ela pode não ser perfeita, né? Mas eu acho que esse modelo dele traz para a gente a complexidade que é, né? A questão da permanência / evasão, né? E realmente eu acho que é um cuidado que a gente precisa ter, não tratar. A gente costuma muito dizer que é os dois lados da mesma moeda, né? Mas eu acho que, de fato, as ênfases entre permanência e evasão, elas precisam ser, de fato, colocadas no seu lugar certo para a gente pensar ações de permanência, e eu acabo puxando o brasa um pouquinho para a minha sardinha da minha pesquisa, que eu estou pesquisando ações de permanência, né, procurando ver como que a instituição, como que o UFRJ, né, pensa a permanência dos estudantes, e aí nas áreas STEM, né, que aí é nos cursos de engenharia, que é bem espinhoso, que é meio isso que você falou, né, de cursos que precisam repensar, talvez muito mais profundamente, a relação aluno-professor, a questão dos níveis de reprovação. Mas eu não vou passar na frente das perguntas, né, das pessoas, as perguntas estão aqui pipocando, vou fazer um outro bloco aqui de 3, para dar tempo de falar.
A gente tem a pergunta da Elisângela Cristine, que diz assim: vejo que a palavra competência tem sido usada com peso nas aulas. O aluno declara o tempo todo que tem medo da incompetência no mercado de trabalho. Como lidar com estes dois termos durante as aulas nos cursos de graduação ou tecnológicos? A segunda pergunta, na verdade, aqui tem um pedido, né, que acho que aqui da Michele, para depois você disponibilizar os referenciais sobre busca de ajuda, né, para todo o grupo. Acho que você pode depois mandar por e-mail. A gente tem uma segunda pergunta da Adriana Alencar, que é: trabalho com ensino médio profissionalizante e temos muita evasão. Senti muita semelhança com o nível superior nas variáveis levantadas. O que você acha da utilização desses autores para tratar dessa temática no ensino médio, ou se existe outros mais indicados para esse nível de ensino? E a terceira pergunta, nós temos uma terceira pergunta, para fechar. Nós temos uns comentários, né, aqui da Elisângela, que dizem que você respondeu a pergunta dela. O Carlos fez 2 comentários aqui, concorda plenamente em relação à questão das disciplinas do primeiro semestre, né, que não são necessariamente disciplinas específicas, aquele desafio, né, dos cálculos, das histórias, a depender das áreas, e que no serviço do apoio pedagógico é aquela coisa de enxugar gelo. Eu acho que a maioria aqui que trabalha em serviço de apoio pedagógico sabe bem o que é isso, que tem sua relevância, mas não é ideal, ser apenas remediativo. A dificuldade é ter fôlego para ir além, né, para ir para a promoção. Aí a terceira pergunta do nosso bloco é da... não, a Adriana, eu acho que repetiu aqui a pergunta. Trabalho com ensino médio, é a mesma pergunta. Isso, fechamos o nosso bloco de 3. E tem a pergunta da flexibilização do currículo, né? Vou responder do meio para frente, que é a última aí do ensino médio. Vou ser bem honesta, eu não tenho domínio do ensino médio, mas eu penso que há possibilidade, sim, de ajustes para esse modelo, para se pensar um processo. Uma das questões que deve ser lembrada também é que o Tinto fala de universidades, e às vezes a gente, quando fala, às vezes, do ensino técnico, ou você vai falar de faculdades, centros isolados, você vai falar, professora, como participar de atividade extracurricular, se ele chega às 7, vai embora às 11, que espaço que eu tenho, né, do engajamento do estudante. Então, eu vou ser bem honesta com você, a gente tem uns estudos no grupo sobre ensino tecnológico, e o modelo, essas reflexões, elas têm sido bastante válidas, mas nos mostram que há lacunas. Por quê? Porque a gente fala de ensino superior e também esquece das especificidades, né? Uma coisa são as universidades, outra coisa as faculdades, os cursos tecnológicos, menores, mais curtos, voltados para o mercado de trabalho. Então, eu resolvi começar do meio para ajudar a responder a outra pergunta, né? Eu até posso pensar, não sei se tem colegas aqui, mas eu assim, tenho muito interesse em algum momento da minha vida debruçar para outros níveis de ensino, né? Porque aí, como o Carlos falou, o serviço enxuga gelo, no ensino superior, muito do gelo que a gente enxuga, ele é resultante de outros níveis de ensino, né? Então, claro que o ensino superior tem exigências diferentes em termos de aprendizagem, de método de estudo, mas a gente também percebe que essas questões não têm sido preparadas em outros níveis de ensino, senão ele já poderia chegar com uma condição um pouco mais diferenciada. Então, realmente, a gente precisa olhar, né? Então, peço até desculpas que eu penso que faça sentido, mas eu não tenho conhecimento de pesquisa para te responder, né? Essa questão da relação com o mercado de trabalho, eu penso que a gente daria outra live, né? Por quê? O que é uma competência para o mercado de trabalho e que mercado de trabalho é esse? Então, assim, há cursos que fazem reflexões interessantes sobre isso, e a gente que sabe que há propostas de formação que estão especificamente direcionadas para o mercado de trabalho. Nós não estamos discutindo se está certo ou se está errado, são as diversas finalidades das instituições educativas.
Mas eu acho que a gente precisa entender que mercado de trabalho é esse, né? Para que mercado a gente está formando, em si, nós, enquanto docentes, temos noção do que está acontecendo lá fora, que às vezes é uma das críticas que o estudante faz, de uma perspectiva que ela está bastante distanciada do que ele vai encontrar na realidade dele. E aí faz sentido a colocação do Tinto, quando ele fala da percepção do currículo, né? Você pega um aluno de exatas que está estudando um determinado conteúdo e ele fala, nossa, já está... Eu já estou no mercado e a gente não estuda mais isso, né? Então, ou eu vou contextualizar o que... Vou pegar aí... me inspirar e falar, se a gente não voltar nos clássicos, ou entender a origem do modelo, a gente vai achar que isso daqui nasceu do nada, não é dessa forma, mas eu acho que a gente precisa falar que mercado é esse, né? Quando nós estamos aí com uma taxa grande de desemprego no Brasil, né, eu penso que não tem como um estudante hoje que está finalizando o ensino superior não ter preocupações, né? E atribuir isso exclusivamente ao estudante, eu acho que ele carrega aí ideologias liberais que não é o que a gente acredita, né? Mas eu acho que os cursos de formação, inclusive, têm o papel de pensar ajudar a pensar em outras possibilidades de trabalho, de inserção, mas contextualizada, né? Nós estamos num contexto bastante difícil, né, que não é só via pandemia, ele é anterior à pandemia, e com impacto em várias áreas, né? Enquanto áreas que você tinha, assim, olha, as pessoas têm certeza que vão sair empregadas, as pessoas não têm mais certeza hoje, né? Essa é uma, e a questão da flexibilização do currículo nos primeiros períodos, né? É um caminho, né? Primeiro, a gente tem visto, acho que vocês já discutiram isso, a importância dos seminários de primeiro ano, principalmente para os cursos que são organizados em ciclo básicos, em que a área específica dele de formação está muito distante, ele só vai tê-la lá para o terceiro, quarto ano, então os seminários de formação. E a questão da flexibilidade do currículo, a que a literatura tem apontado para a gente é assim, quanto antes começar, melhor. O fato é que o aluno precisa conhecer que isso é possível de ser feito. Se você pegar um aluno que ele vem do ensino médio, às vezes ele não sabe nem das oportunidades que são disponibilizadas no ensino superior. Depois, isso precisa ter espaço na grade curricular dele, né? Ninguém faz uma atividade extra num curso com 40 horas semanais, né? E assim por diante. Por isso que ele tem que estar dentro de uma política de formação, né? Porque senão a gente continua realmente enxugando gelo. Não sei se tem mais perguntas. Não, mas, professora, eu tenho uma pergunta, pensando nessa questão da permanência, porque o Tinto, de fato, a realidade do ensino superior americano e das universidades que seguem esse modelo, você tem esse compromisso com o aluno escolhe primeiro a instituição, né? E lá dentro ele escolhe a área. A gente faz um movimento... Eu não sei se é um movimento inverso, mas eu acredito que o aluno brasileiro também escolhe a instituição, se a gente também for considerar pesquisas de trajetória escolar, que às vezes esse aluno diz, eu escolhi, sei lá, biblioteconomia ou um curso de menor prestígio, porque era na UFRJ, ou porque era na Unicamp, né, escolheu uma licenciatura. Então, como que a gente consegue pensar, não sei se é através do Tinto ou se talvez de outros autores, esse compromisso com a instituição e com o curso, né? Que diferença a gente tem isso no contexto brasileiro? Eu queria só somar nessa questão da Ruth, desculpa, Camila, mas eu acho que essa coisa da instituição, ela também é um peso para alguns estudantes que eventualmente escolheram errado. E aí você abandonar uma instituição aí com certo prestígio também é um peso, sobretudo para aqueles que têm uma trajetória familiar em que eles meio que são os salvadores da família, se veem nessa situação. Então, já que você vai comentar, então comenta desse outro lado da moeda também, por favor. Eu vou começar pela sua, Carlos, e isso é real. Então,
Eu acho que valeria a pena a gente se aprofundar no tinto e verificar como que isso está sendo entendido. Lembra que eu falei no começo da aula que a evasão, do ponto de vista do estudante, não é só ruim, né? Isso pressupõe o quê? Ele repensar o processo. Na maioria das vezes, eles já têm outra escolha, né? Não sei quando eles te procuram, mas eles já falam, olha, vou fazer porque eu estou pensando em fazer isso. Ele já tem toda uma rota. Você fala, meu Deus, melhor do que aquele que está no curso sem saber, né? Tem uns que estão indo conforme o vento, e esse que... E ele te procura só para quê? Não, eu te procurei meio que só para avisar, né? Ele já tem todo um caminho. Mas esse, ele é uma barreira. O fato do compromisso institucional, principalmente no Brasil, nas instituições de alta seletividade e instituições de prestígio, ela funciona como realmente uma barreira para ele repensar a formação. E muitos, o que eles fazem? Terminam o curso e já prestam outro, o que ele queria, tal, mas, assim, o compromisso dele é com o diploma da universidade. E daí, muitas vezes, a gente precisa encaminhar e para um outro tipo de trabalho, um trabalho mais de orientação psicológica, porque isso pressupõe um repensar mesmo as metas que ele estabeleceu, né? Então, você traz um fato que ele é real, ele pode ser uma barreira, né? E ele também pode ser usado de maneira positiva, como, a partir do compromisso com a instituição, eu ajudá-la a desenvolver compromisso com o curso. Porque se ele entra pela instituição num curso que era a terceira opção, só porque ele está ali, então, assim, de que forma que a gente pode contribuir, né? E a literatura já diz que esse envolvimento, que essa participação, esse conhecimento, porque também, às vezes, ele pode continuar porque ele encontra outras questões, né? Ele está com um grupo de amigos, ele se vinculou, desenvolveu relacionamentos aí afetivos sexuais, ou seja, outras questões que estão fazendo ele permanecer, mas a gente não nega que eu posso desenvolver o compromisso dele com o curso, né? E aí tem atividades, tem experiências, né, que auxiliam, e ao mesmo tempo se tem, ao contrário, alunos que têm, assim, muito interesse em alguns cursos e que as experiências de formação também foram negativas a ponto dele ter essa desvinculação, né? Eu acho que o contrário também acontece, né, Camila? Talvez os profissionais que atuem nos institutos federais vivenciam um pouco disso. Por exemplo, às vezes o aluno sempre quis fazer engenharia, e aí ele vai fazer engenharia numa instituição que não é uma universidade, ou que não era a primeira opção dele, e toda a experiência dele acadêmica fica comprometida por causa dessa frustração de não estar na instituição ou nas instituições que ele imaginou que estaria. E essa também eu acho que é uma atuação bem importante dos serviços, porque esse aluno tem um compromisso com o curso, né? E talvez, por estar em uma outra instituição, ele não esteja tendo o desempenho, o bem-estar ou a saúde mental que seria desejável. Eu vou só fazer uma propaganda aqui do grupo. É um trabalho, não é novo, é de 2009, 2009, da Rafa Brisac, em que ela foi estudar os cursos tecnológicos da Unicamp, que normalmente são cursos que ingressam os estudantes em segunda ou terceira opção. E o que ela identificou? Que o risco de evasão era maior nos estudantes que tinham notas mais baixas em matemática, mas também nos que tinham notas mais altas, e com mães com nível de escolaridade elevada. Porque esses que tinham notas mais elevadas em matemática e mãe com maior escolaridade, eles paravam para pensar e falavam, não é o tecnológico que eu quero fazer, eu quero ir para a engenharia. Então, eles tinham uma tendência maior, uma probabilidade maior de evadir, porque a mãe, pelo nível de escolaridade maior, tinha recursos para arcar com um cursinho ou para uma outra, uma transição de carreira, vamos assim dizer, se ele quisesse ficar um ano estudando só e prestar de novo, e porque ele também tinha um conhecimento maior, uma competência que ele achava, não, se eu estudar um pouco mais, eu passo na engenharia, né? Então, essa é uma variável que, por exemplo, é importante para o gestor entender, né? Que, ao mesmo tempo, o aluno com um nível mais, não evade só aquele que tem mais dificuldades,
às vezes também evadem outros por uma reopção, uma reorientação de carreira. Perfeito, interessantíssima essa pesquisa. Depois, se também se puder mudar para a gente, eu acho que é bem interessante também para a gente pensar os cursos, porque eu também trabalho no Instituto Federal, então acabo também lidando com curso tecnológico, tem muitos colegas aqui também que são dos institutos. A gente está se aproximando, eu acho que do fim, né, agora, né, Michele? Próximo às 8. E... eu queria ficar aqui mais tempo ainda, fazendo várias perguntas para mim. Eu não sei se... deixa eu aproveitar, então, fazer uma propaganda, senão o Carlos vai ficar chateado comigo. O nosso livro sobre apoio pedagógico aos discentes de ensino superior vai ser disponibilizado amanhã no site da editora, Carlos. Já? Já? Gente, já está mais novo que o nosso doutorado, quase. E dia 6 de outubro a gente vai fazer um lançamento, no horário, inclusive, da disciplina da professora Sueli, da Camila. Vai ser dia 6 de outubro, às 14 horas, depois a gente vai disponibilizar o link para todo mundo. Então, a partir de amanhã já vai estar disponível no site, a gente vai informar todo mundo no grupo, e aí vocês podem ir já tendo contato com o material, fazendo as leituras para a gente interagir no dia 6 de outubro, no lançamento oficial. É isso, Carlos? Quer me corrigir? Não, é isso mesmo, era só para, antes da gente finalizar, aproveitar a Camila, já que a gente vai fazer o contrário, usar a aula dela para poder fazer, o horário da aula para poder fazer a divulgação. Era mais isso, porque acho que tem muita gente aqui que também é autor e também participou de alguma maneira do livro. Então é isso, quase 2 anos aí para todo mundo que participou, o livro está pronto. E acho que amanhã é isso, a gente já tem o link para disponibilizar aí, para todo mundo poder ler até antes da atividade, do lançamento. Já citamos o livro. Sueli e eu fechamos ontem um capítulo de um livro, já citando vocês. Nem sabia que não tinha sido lançado ainda. Camila, eu queria então, antes da Ruth encerrar, agradecer novamente a sua participação. Foi muito legal a sua fala, muito esclarecedora, muito didática. Adorei esse percurso que você fez, mostrando as mudanças no modelo do Tinto. Espero que a gente tenha outras oportunidades para você participar das nossas atividades, contribuir. Eu acho que o tema do engajamento, do envolvimento, é um tema que você tem trabalhado e que também a gente precisa entender um pouco melhor nos serviços. Então, já queria te convidar para uma próxima oportunidade, você falar sobre isso com a gente. Muito obrigada, pessoal. A gente tinha ficado de conversar um pouco, mas por causa do horário, a gente conversa lá no grupo do WhatsApp, tá certo? Sobre as próximas atividades. Eu agradeço muito. O convite tem que ser só com um pouquinho de antecedência, né? Porque essa vida de mãe, trabalho em casa, muitas disciplinas, dá conta de tudo, mas uns 2 meses, foi uns 2 meses de antecedência, Michele? Foram. Mas a gente dá conta. Eu estou à disposição e também agradeço a participação, agradeço o convite e estou aberta, tá? Mandei e-mail, às vezes a gente demora 1 ou 2 dias para responder, mas também o grupo de pesquisa está à disposição, as nossas investigações estão na biblioteca, né, possíveis de serem feitos os downloads. Então, agradeço muitíssimo. Maravilha, professora. Foi um prazer, né? Foi uma aula maravilhosa. E a gente vai entrar, acredito que muita gente, sua caixa de e-mail deve bombar esses dias por aí, porque foi uma aula muito proveitosa, e também já falo que eu vou ser uma das que vou entrar em contato, né, com o meu laboratório de pesquisa, a professora Rosana Erig, que é sobre educação superior, né, estudos, o LEPS, né, Laboratório de Estudos e Pesquisa em Educação Superior, e o pós-doc dela também está sendo sobre permanência, então eu acho que a gente tem muito ainda o que conversar, né, fazer uma parceria aí bem frutífera.
E eu agradeço bastante, agradeço quem ficou até agora, até o final, e eu acho que por hoje, né, infelizmente, nós temos que encerrar, né, mas foi maravilhoso. Muito obrigada, eu acho que a gente pode marcar uma parte 2 do Tinto, que eu acho que ainda tem bastante coisa para falar. Boa noite para todos, gente. Tchau, gente. Abraço.